Olá, sejam muito bem-vindos. Reindustrialização do país, aprovação da reforma tributária, estímulo à inovação, mercado de carbono. São algumas das propostas prioritárias da indústria brasileira para os 100 primeiros dias de governo. Para falar sobre o assunto, hoje recebemos Renato da Fonseca, superintendente de Desenvolvimento Industrial da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Seja bem-vindo aqui ao canal Empreender. Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. E esse é um momento importante de início de ano, início de gestão e de estabelecer aquelas prioridades e metas. Agora, aquelas metas que precisam ser alcançadas, inclusive, num curto prazo, de 100 dias. Vamos começar por esse tema que está sendo muito falado desde a posse do ministro Geraldo Alckmin no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é o da reindustrialização. Porque o país precisa, nesse momento, priorizar a reindustrialização. Olha, Urengo, quando você olha os últimos 10 anos do Brasil, você percebe que a gente praticamente não cresceu. Obviamente, a gente teve a crise de 14 e 16, né? Mas o Brasil, a indústria brasileira, ela parou de crescer em 2010, 2011. E a partir daí, o PIB brasileiro teve dificuldade de crescer, não consegue passar de 2 pontos percentuais, né? Por quê? Porque o setor industrial é o setor que tem mais cadeias, mais entrelaçamento entre setores. Então ele tem um poder de puxar o resto da economia muito forte, né? Você teve nesse período, por exemplo, o setor agropecuário que continuou crescendo durante 20 anos, 3% ao ano em média, né? O Brasil teve um sucesso na política de modernização, de inovação, de produção nova de sementes, no setor agro, exportações também explodindo. Mas como a indústria não cresceu, na verdade ela encolheu, o PIB não passou de uma média de 1% ao ano no período. Ou seja, por mais que a gente tenha um setor agro muito forte e importantíssimo, né? O Brasil é uma das soluções para a questão da segurança alimentar no mundo, né? Sem um setor industrial, a gente não vai conseguir gerar um crescimento na economia e gerar emprego e aumento de renda para as mais de 200 milhões de pessoas aqui no Brasil. Isso a gente vê nos Estados Unidos, que tem uma agricultura fortíssima também, tão forte como a nossa, nós estamos disputando ali o primeiro lugar, mas não abrir mão de ter uma indústria também forte, de ter um setor de serviço em pesquisa e tecnologia, né, de inovação e desenvolvimento forte, né? Então essa é a primeira razão. E aí quando você olha para a indústria, olha, por que a indústria não cresce? Porque na verdade nós estamos perdendo espaço, né? Você tem as exportações que a gente chama de comoditização, né? Ou seja, um aumento da participação muito forte das commodities, e mesmo quando você olha as exportações de produtos da indústria de transformação, há uma maior participação dos setores mais tradicionais, setores de alimentos e bebidas, por exemplo. Você olha o complexo metal-mecânico, eletroeletrônico, máquinas e equipamentos, que estão aqueles setores que têm cadeias longas, né, e mais inovação tecnológica, eles estão perdendo espaço. E aí é uma falta de competitividade causada por dentro da fábrica. A gente tem que aumentar a produtividade dentro da fábrica, mas também fora da fábrica, no que a gente convencionou chamar de custo Brasil. Envolve educação, caixa tributária, infraestrutura, ou seja, são diversos problemas. Então, se o Brasil não atacar esses problemas, né, focando com incentivo à inovação, com uma política industrial forte e reduzindo o custo Brasil, dificilmente o país consegue crescer mais de 3% ao ano e, com isso, se aproximar dos países desenvolvidos. Agora, o senhor tocou já na resposta em uma das prioridades, né? Claro que reindustrialização está no foco, é a primeira, mas o senhor tocou no tema inovação, né? E qual é o papel do Estado no incentivo, nas políticas públicas de incentivo à inovação no setor industrial e também em setores em geral? Isso está muito ligado com a política industrial, né? Você vê hoje, ano passado, os Estados Unidos lançaram 3 programas de mais de trilhões de dólares, né, focando em inovação, tanto na área de infraestrutura, na área de tecnologia especificamente, na área de complexos de saúde, né, tentando trazer parte da indústria de volta para os Estados Unidos. A Alemanha fez algo muito parecido, focado na questão de energia, e na questão da digitalização. Começou ali em 2010, reforçou o programa agora. A gente vê isso no Japão, vê isso na Coreia, vê isso na China. Enquanto isso, nós ficamos aqui no Brasil discutindo se política industrial é bom ou ruim. O nosso maior sucesso em termos de política industrial
é o setor agropecuário. É exatamente isso, é você investir em inovação, todo o trabalho, principalmente da Embrapa, gerando novas sementes. A gente hoje tem uma produção enorme no Cerrado, como antigamente se achava que o Cerrado não servia para a agricultura, né? Você tem crédito específico, né? Subsídio financiado, financiamento para exportação, financiamento para a produção desse setor. É isso que a gente precisa fazer na indústria. Isso focado com inovação, porque sem a inovação você não tem o aumento de produtividade. E o papel do governo é exatamente gerar financiamento. Isso acontece no mundo inteiro. Por quê? Porque o risco de inovação é muito grande. O banco privado, ele não quer, ele tem medo de participar desse risco. Quando a gente vê o sucesso de startups, o que aconteceu para as startups começarem? Nós tivemos que mudar o sistema de financiamento. Financiamento específico para startups. O investidor anjo, que ele divide o risco com o dono da ideia. São pessoas que estão querendo ter risco, são empresários. O sistema financeiro, ele não gosta muito de risco, ele prefere mais certeza. Então ele não entra no financiamento da exportação como deveria entrar. E isso acontece no mundo inteiro, então o Brasil precisa ter esse financiamento. Um projeto, por exemplo, de digitalização, ele não é só para a empresa, são para todos nós. Quando a gente traz a tecnologia 5G, a gente precisa poder utilizar a tecnologia. Quando a gente começa a utilizar, por exemplo, uma coisa do dia a dia, que é o Waze ou o Google Maps ou qualquer aplicativo referencial. Eu sou do tempo que eu andava no carro com um livrão da 4 rodas, perdido em São Paulo, mudando de páginas porque as páginas não acompanhavam o mapa. Hoje é muito mais fácil. E com 5G vai ser mais ainda, porque hoje, com a tecnologia 4G ou anterior, às vezes você passa da entrada, porque a resposta do aplicativo demora um pouco. Com 5G, sem latência, ou seja, resposta imediata, você não tem esse problema mais. Então você tem precisão. Isso na fábrica é importante. Você passa a ter precisão. Mas isso precisa ter o governo trazendo não só financiamento à inovação, mas esclarecendo, com programas, estimulando com o Brasil mais produtivo, ou o Brasil mais do governo passado, o mais produtivo do governo Dilma. Certamente nós precisamos ter um programa desse para pequenas e médias empresas, onde o governo, junto com o setor privado, o Senai é um grande parceiro desse programa, você vai entrar na empresa, ajudar a empresa a melhorar a sua gestão, trazer o que a gente chama de produção enxuta, sem desperdício, e com isso trazer também a tecnologia digital. Ou seja, porque não adianta trazer só o digital sem você melhorar a gestão. Você vai digitalizar a desorganização. Então, resumindo, o papel do governo ele vem provendo financiamento, principalmente subvenções, que são financiamento a custo perdido, provendo também esse apoio, um programa de massa para chegar nas empresas. E aproveita isso com a política industrial, com políticas de missões, para resolver problemas da coletividade. Agora, é interessante o senhor falar em subvenção, porque a gente está no meio de um momento de discussão fiscal, de buscar uma nova âncora, de reduzir o déficit público. O Ministério da Economia já lançou um programa para conseguir conter esses números. E um assunto muito discutido é a subvenção, inclusive tirar ali benefícios de alguns setores. E aí é aquela coisa, é prioridade, é estabelecer prioridade. Da onde vamos cortar? Quais são os setores? Por que não pode tirar, por exemplo, dessa área de incentivo aí ao avanço industrial? Orengo, esse é um grande desafio. Quando eu falei que os Estados Unidos investiu mais de $1 trilhão, obviamente nós não temos, o governo brasileiro não tem mais de $1 trilhão para fazer investimento. E aí eu acho que é importante explicar também para o telespectador por que precisa ter cuidado com o fiscal. Porque se eu perco o controle do fiscal, o resultado é taxa de juros mais alta para o governo poder captar recursos, ou inflação mais alta também. O resultado disso a gente viu em 2014 com a crise que aconteceu. Os investidores ficam desconfiados. Se você tiver problemas exatamente com dificuldade de crescimento, a sua moeda vai desvalorizar, então o investimento que vem aqui dentro ele perde recursos, a gente perde esse investimento. Então é preciso ter cuidado sim com o fiscal. Isso significa que eu tenho que fazer escolhas, e essa que é a questão. Obviamente, o país tem diversos desafios, não só desafios econômicos para esse crescimento, como desafios sociais.
E não é uma tarefa fácil. Aonde eu vou colocar recursos? Então, por exemplo, o primeiro dever de casa é o governo precisa ser mais eficiente. A gente tem, por exemplo, uma quantidade de recursos no sistema educacional similar a outros países, como o Brasil. A CNI faz um ranking com 18 economias, competidores ou similares. Em termos de recursos para a educação, nós estamos ali entre os primeiros. Mas em termos de resultado, quando o aluno faz a prova lá da OCDE, ou a prova Brasil aqui dentro, quando a gente testa aqui dentro, se ele melhorou a qualidade da educação, isso não aconteceu. Então, não é recurso, é principalmente gestão. Isso acontece em todas as áreas do governo. Na infraestrutura, a quantidade de obras paradas que esse país ainda tem, e já teve muito mais, é questão de gestão. Antes de começar a obra, fazer um planejamento, acompanhar isso no dia a dia. Então, esse é o grande desafio. A mesma coisa na inovação. A gente, quando fala política industrial ou subvenção de inovação, não é simplesmente entregar o recurso para uma empresa ou para uma universidade ou para um instituto de pesquisa e virar as costas. Não, tem que ter metas. Por isso que grande parte da política industrial tem missões. Então, por exemplo, uma das missões é combater os efeitos de mudanças climáticas, é redução de carbono. Então, se eu quero ter eficiência energética, eu vou investir em tecnologias de energias renováveis, de melhorar a eficiência de máquinas e motores, por exemplo. E aí eu tenho que pedir, como pedir resultado. Esse investimento está dando certo? Não, está dando errado. Para a política, faz outra política. Você tem uma missão interessante, onde o Brasil tem um potencial muito grande, que é no setor farmacêutico de equipamentos médicos. O Brasil foi um exemplo na pandemia em termos de vacinas. Nós temos o Butantan, nós temos Fiocruz, um grande potencial. Então, nesse sentido, eu posso estimular mais esses setores a crescer com resultado para a sociedade. E é uma pauta importantíssima. A gente está falando aqui das prioridades do setor industrial para os primeiros 100 dias de governo. Já falamos aqui de reindustrialização, também de incentivo à inovação, redução do custo Brasil. A gente nota que são temas, mercado de carbono, são temas correlatos. Mas a gente vai entrar num assunto que aí é uma prioridade do setor industrial, a gente já sabe que é uma prioridade do governo também, que é a reforma tributária. A gente vai a esse assunto logo após um rápido intervalo, então não saia daí, em seguida a gente já toca nesse tema e a gente explica aí por que a reforma tributária nesse momento é tão importante. Não saia daí, a gente volta em seguida. Voltamos com a entrevista, hoje recebendo o Renato da Fonseca, que é superintendente de desenvolvimento industrial da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, para falar das prioridades para os 100 dias de governo. Documento importante, e já tratamos aqui de reindustrialização, também de incentivo à inovação, e um dos temas muito falados hoje em Brasília, e é uma prioridade para o setor industrial também, é a reforma tributária. Agora, superintendente, esse assunto já foi e veio em diversas legislaturas, sempre quando começa a legislatura é um tema prioritário, mas até hoje não conseguimos alcançar esse objetivo. Por que nesse momento se chegou a um cenário aí positivo para avançar com esse tema? Eu acho que ano passado a gente conseguiu, no debate, tanto da proposta da PEC 110 como da PEC 45, houve uma comissão mista no Congresso, continuou trabalhando nela no ano passado, e houve um debate intenso com todos os setores da sociedade, com os governos, e isso avançou muito. A proposta avançou no sentido de resolver os principais problemas, as principais barreiras que haviam. Então, você tinha um consenso dos governos dos estados, você tinha um consenso de parte das prefeituras, as pequenas empresas continuavam com o Simples, então não havia problema nessa questão. Mesmo alguns setores, como serviço, agricultura, que tinha, por exemplo, a educação estava sendo atendida com menos tributos, eu acho que a gente estava pronta para ser aprovada. Então, hoje tem um ambiente no Congresso, por mais que o Congresso tenha renovado em parte, mais favorável a essa aprovação. E como esse governo entrou colocando que isso seria uma das primeiras entregas, a gente está bastante otimista.
achando que realmente a gente vai sair com essa reforma sendo feita ainda esse ano. Agora, a gente sabe que esse é um tema técnico que envolve os famosos entes federativos, né? E a grande dificuldade sempre é conseguir um texto de consenso, né? Então, governadores, prefeitos, União, setores como o setor da indústria, que é muito relevante. Como encontrar esse caminho do meio aí para conseguir atender a todos? A gente vê que nos governadores agora há uma demanda muito grande para mexer no ICMS, né? Tivemos uma limitação, perda de arrecadação dos estados. Como conseguir esse caminho aí que possa unir todo mundo? Eu acho que sim, tem dois aspectos. O primeiro é a solução do imediato, tá? Então, te dou um exemplo do setor industrial também. Hoje, nós precisamos recompor o reintegra. O que é o reintegra? O reintegra é um mecanismo que devolve o tributo que a empresa pagou durante o processo produtivo e que não foi devolvido nesse processo, porque no Brasil, exatamente por isso que a gente precisa da reforma, alguns tributos ficam acumulados. Como nenhum país do mundo taxa a exportação, né, a gente tenta devolver. Só que hoje a alíquota foi reduzida a 0,1%. E a gente tem estudos mostrando que, em média, na indústria, você tem esse resíduo 7,4%. Ou seja, eu tenho um aumento no meu preço internacional em 7,4%, em média, alguns setores até mais do que isso, né, por causa desse tributo. E aqui dentro também, o importado entra aqui pagando apenas um tributo sem cumulativo. Então, a gente também defende, né? Nós defendemos a reforma tributária, mas também defendemos a recomposição do reintegra. E a gente escuta a mesma pergunta, mas se vocês querem a reforma resolver isso. Sim, mas ela precisa ser aprovada e ela ainda tem um período de implantação que vai levar. A discussão está em 6, alguns até pedindo 10 anos, né? Porque ela leva tempo e a gente tem problemas atuais. Então essa discussão dos governadores também é uma questão atual, né? Para os próximos 4 anos, é um problema que vai ser resolvido com o governo. É um problema, mas isso não impede você, ao mesmo tempo, em paralelo, ir resolvendo o problema de longo prazo, né? E nesse ponto, eu acho que é importante. Os governadores do ano passado, obviamente, houve uma renovação com mudança de governadores em diversos estados, mas no ano passado já havia um consenso, tá? Eles já estavam apoiando esse projeto, essa minuta de projeto que estava sendo apresentada nessa discussão, nessa comissão mista do Congresso, do Senado e na Câmara. Então, por isso que eu acho que a gente consegue resolver. É óbvio, nós vamos continuar com os problemas de curto prazo, isso é normal, existem diversos problemas de curto prazo, a indústria também tem suas demandas de curto prazo, os governadores, o próprio governo federal, alguns ajustes, mas eu acho que dá para a gente caminhar num projeto que já foi bem discutido, né? Que está próximo, diria, de quase um consenso e conseguir aprovação esse ano. Agora, interessante o senhor citar também o Brasil num contexto internacional, porque uma das prioridades do setor industrial é a chegada do Brasil à OCDE. O que fazer para conseguir esse objetivo que está lá no plano de prioridades? Olha, e por que a gente defende o Brasil entrar na OCDE? Né? Eu acho que a gente tem que quebrar alguns mitos. Primeiro que a OCDE não é clube de ricos, né? Colômbia está lá, o Chile está lá, o México está lá. Obviamente os Estados Unidos também, tem outros países europeus com nível de renda parecido com o do Brasil lá. Ele é um clube de boas práticas, eu diria assim. É um clube que tem regulações, né, regras, né, das mais diversas, de boas práticas, que deram certo no mundo desenvolvido, né? Então era importante que o Brasil olhe para essas regras e tentem segui-las, tá? E não tem que seguir exatamente a regra. Eu tenho que seguir o princípio, na maioria dos casos, né? Não são todas as regras que você é obrigado a seguir. Isso também é importante ser colocado. O Brasil pode copiar essa regra sem estar no clube? Pode, mas o fato de entrar no clube, tá, estimula todos os governos, independentes, né, do governo que venha, a tentar buscar essa regra que vai fazer o quê? Vai reduzir burocracia, vai dar mais segurança jurídica, vai ter um melhor sistema tributário, né? Você vai ter uma melhor relação entre o fisco e o contribuinte. Então, uma discussão aí de CARF, né? Por que tem tanto conflito no Brasil? A gente precisa melhorar essa relação também. A questão de meio ambiente também focada por esse país, as questões da qualidade de vida da população, da relação do trabalho. Ou seja, são diversas regras positivas
que a gente vai não só seguir e ter o apoio de uma equipe da OCDE, fazendo mais estudos sobre o Brasil, trazendo mais informações, ajudando até a gente a adaptar algumas dessas regras ao Brasil. Por isso que é importante. E o que fazer? O que fazer é o governo continuar avançando nessa discussão. O Brasil, entre os candidatos, é um dos países que mais já atendem os códigos, né? Várias dessas regras a gente já atende. A gente acabou de ter ano passado um novo código cambial, né? Um novo regulamento cambial. Tem uma MP agora no Congresso sobre preço de transferência, ou seja, a relação de como taxar, né, as transferências entre uma filial aqui no Brasil e no exterior, seja brasileira que tenha filial lá, seja uma empresa de fora que tenha aqui dentro. Ou seja, esse é um dos grandes problemas de atração de investimento no Brasil. Ou seja, a gente está avançando. É simplesmente continuar avançando nessa busca, que isso vai gerar uma melhoria do ambiente aqui dentro e vai trazer mais investimentos para o Brasil. É interessante essa discussão de integração do Brasil no contexto internacional, mas por falar em integração, esse é um outro tema de prioridade no documento elaborado pela CNI, que é a integração nacional. A gente falava há pouco dos entes federativos, né? Precisa buscar caminhos aí entre governos, municípios. Agora, num país continental como o Brasil, essa integração é uma realmente prioridade. O que a CNI pede e defende nesse contexto de integração? Olha, não dá para crescer torto, né? A gente cai. Imagine uma cadeira que começa a crescer só um pé dela. Você não consegue sentar mais na cadeira. Então, um país que também só uma região se desenvolve, ele para de crescer. Então, obviamente que dentro dessas políticas é preciso ter políticas de desenvolvimento regional, das áreas menos desenvolvidas, né? É interessante quando você olha o crescimento da indústria, isso já vem acontecendo, né? A indústria está perdendo espaço, mas muito mais no Sudeste, tá? Ou em São Paulo, que hoje concentra a grande maioria da indústria brasileira, e está tendo um crescimento forte no Sul, tem algumas regiões do Nordeste também crescendo, do Centro-Oeste. Então, à medida que você vai tendo esses incentivos ao desenvolvimento regional, e dentro da reforma tributária tem essa previsão de um fundo, né? Porque a gente está cortando vários outros incentivos, mas você cria um fundo para esse desenvolvimento, você gera um crescimento do consumo, mais demanda interna, né? Mais emprego, mais consumo. A economia funciona assim, né? Você cresce, você gera emprego, você gera renda, esses são novos consumidores que passam a consumir mais. Nós vimos isso no início desse século, né? Quando o Brasil teve um crescimento muito forte, o emprego formal cresceu muito, as pessoas começaram a consumir mais e o Brasil foi sendo puxado, né? Infelizmente, a gente não conseguiu sustentar esse crescimento. Mas é muito importante, né, que a gente mantenha essa política. Isso é muito focado com uma política de pequena e média empresa, né? É muito mais do que a gente dar uma assistência social, tá? E eu não estou dizendo aqui que não tenha que dar, ou seja, de novo, é aquela questão, o longo prazo e o curto prazo. O curto prazo hoje tem pobreza, eu tenho que resolver esse problema. Mas para resolver definitivamente, eu tenho que incentivar pequenos negócios, que vão ser empresários, que vão trazer novos empregos, que vai trazer crescimento para essa cidade. Então, para isso, eu tenho que simplificar toda a questão de burocracia de abertura, fechamento de empresas, eu tenho que simplificar a questão de fiscalização. Hoje a gente tem uma legislação que incentiva tanto a Anvisa como o bombeiro a classificar as empresas em termos de risco, né? E aí, para a gente entender, se eu vou abrir um escritório de advocacia no prédio, eu não posso ter o mesmo controle se eu for abrir uma fábrica de fogos num prédio, né? Até porque eu não posso abrir uma fábrica de fogos num prédio. Mas nesse caso, você libera mais rapidamente, tá? Você faz uma autocertificação e fiscaliza depois, né? E aí tem que ter um punimento forte para quem não cumpre a regra, porque senão também você incentiva aqueles. Agora, eu não posso ter regras baseadas em quem quebra a regra, porque senão você prejudica aqueles que atuam. Então, incentivar o pequeno negócio, tirar essa burocracia toda, ter financiamento, né? Tivemos 2 programas durante a crise, que foi o Pronamp e o PEAC no BNDES, o Pronamp no Banco do Brasil, para dar crédito, né? Não estava dando dinheiro para as empresas, eu estou dando garantia, e aí o banco privado empresta para a empresa.
E a empresa paga o banco privado, só que o Tesouro criou um fundo que vai dar garantia. Isso aumenta a quantidade de empréstimo. Isso foi importantíssimo durante a pandemia para manter essas empresas vivas e nós precisamos manter programas como esse durante esse período para ter esse crescimento que começa nas cidades menores e com isso vai reduzindo os problemas sociais da região. A gente tem ainda um minutinho da entrevista, mas eu só queria pegar esse gancho do financiamento para tratar da importância do BNDES para o setor industrial. O que a CNI espera de ajuda do BNDES nesse contexto de reindustrialização? Porém, o BNDES é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo, né? E eu acho que ele tem que estar focado no desenvolvimento. E a gente vê isso muito mais agora na questão da modernização do setor industrial, principalmente em digitalização, que a gente chama de indústria 4.0, né? Na questão da economia de baixo carbono, ou seja, aumentar os investimentos em energias renováveis, que é um ativo do Brasil, e na questão de comércio exterior, né? O Brasil também precisa reconstruir o seu sistema de financiamento para as exportações, que foram praticamente desmontados, né? E eu acho que o BNDES tem um grande papel para isso. E a gente conversou aqui com Renato da Fonseca, superintendente de desenvolvimento industrial da CNI, sobre as prioridades deste ano. Falamos aqui de reindustrialização, também de incentivo à inovação, mercado de carbono, integração nacional, ida do Brasil ou projeto do Brasil para chegar à OCDE. A gente vê que são temas relevantes e com certeza teremos oportunidades de voltar a discutir esses assuntos. Hoje eu quero deixar uma convite para voltar aqui à entrevista no canal Empreender. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Aurengo, pelo convite. Será um prazer voltar aqui no Bater Papo. E agradecendo principalmente a você que nos acompanhou aqui em A Entrevista e já deixando também o convite a acompanhar as próximas entrevistas no canal Empreender. Muito obrigado e até mais.